Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Dá-se o caso, como já foi aqui referido pelo Sr. Deputado Capolas Santos, nós estarmos a discutir as prioridades da presidência eslovena sem termos tido ainda a oportunidade de as discutir com a Sra. Embaixadora da Eslovénia, como é tradição fazermos. No entanto, nós sabemos quais são as prioridades e sabemos que essas prioridades não são isoladas daquilo, como o Sr. Ministro aqui disse, de um programa comum do trio de presidências Alemanha, Portugal, Eslovénia, que terminará agora e que obviamente virá nesse mesmo sentido, com nuances que obviamente decorrem não só da complementaridade de cada uma dessas presidências, mas com a orientação de cada um dos governos, que é também ela especial. Eu tinha uma primeira pergunta sobre a questão conjuntural da Covid, e que será também acompanhada pela presidência eslovena e que já noutra altura coloquei ao Sr. Ministro, mas que ainda não está respondida. Devido à evolução da pandemia e daquilo que é já hoje possível saber com o efeito da vacinação, para o caso de vir a ser necessária uma terceira dose relativamente a uma ou a mais vacinas, ou uma segunda dose em relação àquela que é de dose única, para o caso de aqueles que já tiveram a doença e que tiveram só uma dose da vacina nesta fase, virem a precisar de uma segunda, se há ou não há, do ponto de vista europeu, uma previsão de um processo de aquisição centralizada como aquele que decorreu até agora e que vem decorrendo, se há essa previsão e se essa previsão vai retirar algumas lições daquilo que foi a primeira fase, designadamente à capacidade de resposta de fornecedores, à diversidade do número de fornecedores a considerar, a articulação com a Agência Europeia do Medicamento, portanto, tudo aquilo que seja possível analisar da primeira fase para se poder aplicar à segunda e também aquele que foi o efeito, mais ou menos bem sucedido, de ter havido países dentro da União que, para além de aderirem ao processo simplificado, tiveram processos autónomos, o que fez com que, por exemplo, no desconfinamento e na reversão de medidas restritivas, tivessem um andamento diferente de outros países. Como é que a União faz essa avaliação? Depois, relativamente ao PRR, o Sr. Ministro disse aqui que a lógica é completamente contrária à da Troika, em algumas coisas é, e nós saudamos isso. Lembramos que, quando a lógica da Troika foi construída ao nível europeu, era um governo socialista que governava em Portugal, o Sr. Ministro fazia parte dele e, portanto, é bom que o mesmo governo, até com um governo do mesmo partido, até com alguns protagonistas diferentes, tenha agora uma lógica diferente dentro da União Europeia para a resposta a uma crise. Isso é muito saudável. Há uma parte que não é ainda assim verdade. Disse o Sr. Ministro que agora proporciona-se a cada Parlamento escolher qual é o caminho para o seu país. Nós gostávamos muito que assim fosse e até o reivindicámos. Nós quisemos que o PRR fosse discutido neste Parlamento antes de ser entregue a Bruxelas. Acontece que não foi. E, portanto, o que nós temos é a possibilidade de aplaudir ou não o PRR que o Governo apresentou a Bruxelas. E, portanto, chegará o dia em que conseguiremos, para além do direito a aplaudir, ter o direito de discutir e esse dia, com certeza, será um dia mais feliz para este Parlamento. Muito obrigado, Sr. Ministro. Sim, muito provavelmente, Sr. Deputado João Almeida, nós vamos ter que enfrentar a evolução do vírus com a evolução da nossa própria arma principal contra o vírus, que é a vacinação. E sim, certamente, que aproveitando as boas lições da decisão estratégica dos líderes europeus e da Comissão de fazer uma aquisição conjunta das vacinas, o mesmo faremos para os esforços adicionais que ainda será preciso fazer para garantir a proteção de todos.